Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Marisson Fraga. Na aula de hoje a gente vai tratar o que é ab-reação. Eu sei que tem muita gente que conhece, que já sabe o que é ab-reação, mas é o seguinte, eu achei importante trazer uma aula. Eu percebi inclusive até que no nosso canal não tinha essa aula e achei importante trazer uma aula breve falando sobre a questão da ab-reação, porque nós vamos apresentar um mini curso agora, tá? Esse curso é gratuito, mini curso gratuito que vai sair agora em dezembro de 2023. E neste mini curso, uma coisa que eu tô querendo fazer é o seguinte, sempre que a gente for trazer um mini curso e eu perceber que tem uma palavra ou outra que a gente precisa trabalhar melhor para poder nivelar o conhecimento de todo mundo, né? Para que as pessoas não tenham dúvidas e tal. Aí a gente vai preparar umas aulas preliminares, né? Umas aulas especiais. E aí, por exemplo, no último vídeo que a gente postou, foi falando sobre as 4 fases da grande histeria por Jean-Martin Charcot. É interessante que você saiba disso para o próximo curso. Se você não viu, fica aí uma dica para você ver, tá? Hoje a gente vai trabalhar sobre a questão... Hoje não, né? Que foi de manhã que eu postei esse vídeo. Eu vou postar esse vídeo, inclusive, até de noite. Então, o que acontece? A gente vai estudar agora sobre a questão da ab-reação, né? O que é a ab-reação e provavelmente eu vou dar uma revisada, como eu estou revisando o material, antes dele ir para o ar, para justamente perceber, né? Se tiver alguma aula que a gente precisar trazer aqui para o canal, que a gente precise montar, preparar para você, para que o conhecimento de todo mundo fique nivelado, então a gente vai fazer esse esforço daí para que as pessoas não tenham dúvidas quando o mini curso vier ao ar, tá? Então, nossa metodologia é o mapa mental, para você que está chegando agora, que caiu aqui de paraquedas. Aqui a gente trata muito sobre psicanálise. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. E eu vou ajustar aqui esse mapa mental, porque eu sei que tem muita gente que assiste no celular, mas lembrando a você que já faz parte da nossa área de membros que eu vou disponibilizar esse material. Esse material vai estar gratuito para você na área de membros, né? Porque você já faz parte, inclusive. Então, enfim, o acesso é vitalício. E aí a grande questão é o seguinte, dá uma olhada lá na área de membros, porque também, além desse material, vai ter a questão de um e-book, né? Um e-book falando sobre a questão de ab-reação. Se você não faz parte da área de membros ainda, então você pode fazer parte, inclusive até clicando aqui no canal. E aí é um investimento que você faz, que é um investimento inclusive irrisório, para fazer parte, para ter acesso a todos os materiais das aulas que nós temos aqui no canal e das aulas que nós vamos ter. Presta atenção, porque essa é uma oportunidade única. Na verdade, nós estamos pretendendo aqui, inclusive, começar a trabalhar os textos de Freud em ordem cronológica. Então, para você que quer aprender psicanálise, é uma oportunidade única, tá? Eu realmente estou fazendo o que eu gostaria, né, de ter encontrado na internet quando eu estava começando a estudar psicanálise. Então, estou facilitando a tua vida demais aqui, ok? Então, vamos lá. Entender o que é a questão da ab-reação aqui. Inclusive, para você que já conhece essa questão da ab-reação, né? É interessante porque aqui provavelmente vai ter muita informação que você talvez não tenha tido acesso ainda, ok? Então, para a gente trazer uma contextualização, né? A ab-reação, ela aparece, essa palavra aparece pela primeira vez no ano de 1893. E foi justamente no texto, né, que é o primeiro texto, inclusive, que tem no livro Estudos sobre Histeria. O nome do texto é Sobre o Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos. E aí tem um detalhe, porque esse vai ser o nome do nosso mini curso gratuito, tá? Então nós temos aí mais ou menos 4 aulas. A ideia é que você saia daqui, dessas aulas, dominando os textos de Freud, entendendo todas as nuances do texto de Freud, conseguindo articular isso com as suas ideias e tal. Ou seja, a ideia é facilitar realmente a tua vida. O nosso próximo curso vai ser sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos, de 1893, que por sinal foi o primeiro texto onde Freud trouxe esse termo, né, ab-reação, né? Então ele se trata de um neologismo, tá? Isso foi porque assim é uma palavra inventada
E aconteceu também no alemão. Provavelmente, se você pegar um dicionário em alemão agora, você já vai ver a palavra aberração incorporada, mas ela não existia antes. Ela era um neologismo, né? Então, no Brasil também existem várias palavras, por exemplo, que não existiam e depois foram introduzidas no dicionário. Isso porque se popularizou e tal. Mas a questão aqui é que, inclusive até nos dicionários de psicanálise tem esta afirmação aqui de que isso se trata de um neologismo. Vamos entender essa palavra aberração para você começar a entender assim como é que o português muitas vezes não dá conta da amplitude e da profundidade da palavra. E por que a gente tem tanto problema com a questão da tradução quando a gente pega Freud, né? Quando a gente lê Freud, quando a gente lê, enfim, alguns... Como quando a gente lê, inclusive, até Heidegger, por exemplo, né? Como a questão do Dasein ou do Dasein. Como, por exemplo, existe uma dificuldade de tradução nesse sentido, porque tem palavras que não são do português e tal, enfim... Então, aqui, por exemplo, se você perceber, a gente colocou de trás para frente, né? Ab, ré, ação, tá? A gente pode entender aqui, eu posso até falar a pronúncia errada, mas eu acho que essa pronúncia aqui deve ser agiaren, alguma coisa nesse sentido, né? Que significa agir, né? Em alemão, agiaren, e agir em português, ou seja, ela é um verbo, mas pode ser também um substantivo, né? Se na frente dessa palavra aqui tiver um das, né? Um das, né? Das agiaren, né? Seria quase uma redundância que eu vou falar agora, mas a ideia ficaria como se fosse o ato de agir, sabe? Mas enfim, então você tem aqui a palavra ação, que significa que é agiaren no alemão, né? E Freud, Breuer, né? Ele utiliza ab re agiaren, tá? Ab re agiaren. Aí a grande questão, daqui a pouco a gente vai trazer a definição e você vai entender por que eles colocaram esse ab aqui, que é bem interessante, tá? O ré, ele é um prefixo, ok? Ele vem antes da palavra, a gente pode considerar que o agiaren seria um radical. Eu tô falando agiaren, tá, gente? Inclusive até com uma permissão para errar. Porque realmente alemão é muito difícil e eu tenho dificuldade extrema em pronunciar algumas palavras em alemão. Então, assim, e também não tenho interesse, nunca, enfim, investir tempo para poder desenvolver essa habilidade. Então, isso aqui, essa pronúncia pode estar errada, mas quando eu falar guiarem, vocês já sabem que é a questão da ação aqui que eu estou falando, tá? Então, ele tem um prefixo, né, que é o ré, que basicamente significaria de novo, né? Então, no alemão também tem essa questão de repetição, por exemplo, quando tem o ré como sendo o prefixo do radical, né? Agiaren é o radical, e aí o prefixo seria o ré, ou seja, algo que acontece de novo. E aqui a gente tem a mesma lógica em português, né? Porque tem uma ação e tem uma reação, tá? Então, a gente tem a mesma lógica aqui. Entretanto, você tem aqui outro prefixo que existe, assim, para mim ficou um pouco confuso, eu confesso, porque em algumas situações me parece que não se trata necessariamente de um prefixo, mas a gente pode considerar aqui que a intenção básica seria realmente colocar um prefixo aqui, porque em alemão, essa palavra, esse prefixo ab, ele daria uma ideia de algo que está ausente, certo? Algo que não está lá, mas que deveria estar, ok? Mas esse prefixo também dá uma ideia de distância de tempo. Olha como a questão do alemão ele é muito complexo. Eu estou começando, na verdade, a ficar muito fascinado por essa questão do alemão, inclusive por tá me aproximando de Heidegger, né? Justamente por causa dessa questão, que assim, numa palavra só são tantas possibilidades de compreensão, existe uma amplitude tão grande que parece que o português, infelizmente, ele não dá conta disso. Então, esse prefixo ab, ele significa ausente no sentido de que algo deveria estar lá, mas não está. Mas também ele dá uma ideia de distância de tempo, ele dá uma ideia de separação, ele dá uma ideia de supressão, ou seja, algo que foi suprimido, né? E ele dá uma ideia de diminuição. Então, toda vez que você pega uma palavra que tem o ab como prefixo no alemão,
ele vai ter basicamente essas ideias no seu entorno, ok? E aí, o Freud e o Breuer entenderam, né, que a palavra reação era muito abrangente. Eles queriam, na verdade, algo que fosse... veja, a gente falou do significado aqui abrangente. Eles queriam, na verdade, algo que fosse bastante peculiar. Eu acho que essa seria a palavra. Algo que fosse bastante peculiar para dar conta daquilo que eles queriam falar sobre o que seria a abreação. Então, abreagiaren, né? Porque a palavra reagiaren, no caso, não daria conta. Não é simplesmente uma reação que eles querem falar, mas é uma reação dando uma ênfase de que algo deveria ter acontecido, mas não aconteceu, por isso está ausente, né? Dando uma ideia de distância de tempo, dando uma ideia de separação, de supressão dos afetos aqui, por exemplo, né? Algo que começaria de forma embrionária e que posteriormente iria ser trabalhada como uma questão da resistência, por exemplo, do recalcamento e por aí vai. Então, por isso a questão do AB. Daqui a pouco, se não está ficando claro para você, daqui a pouco vai ficar mais claro para você, tá? Então, eles entenderam que essa palavra, simplesmente reação, ela era muito abrangente, muito solta, né? Muito desconexa daquilo que eles queriam falar. Então, eles trouxeram essa palavra que é abreação. E este significado, né, uma definição bem interessante, que a gente pode encontrar algo muito parecido lá no vocabulário de psicanálise, né, do Laplanche e Pontalis. Eu sempre me confundo se é da Roudinesco, qual é o vocabulário, qual é o dicionário. Eu sempre me confundo qual é o da Roudinesco e do Michel Plon e do Laplanche e Pontalis. Mas aqui eu acho que é a definição que importa pra gente. A abreação é uma descarga emocional pela qual um sujeito se liberta do afeto ligado à recordação de um acontecimento traumático. Vamos parar por aqui. Você tem um acontecimento traumático, você experimenta, né, uma vivência que é traumática, que tem um afeto penoso, que é como Freud vai tratar lá nesse texto sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos. Então, a partir desta reação, né, deste acontecimento, na verdade, você deveria ter uma reação, mas você não teve. O seu organismo, a sua estrutura psíquica, o seu psiquismo quis ter uma reação, mas você bloqueou. Ou você bloqueou por causa da sociedade, ou você bloqueou porque o afeto não permitiu que você tivesse aquela reação. Então, nesta questão aqui, a gente precisa partir do princípio de que algo aconteceu antes, certo? Algo aconteceu antes. Olha aqui a questão de distância no tempo aqui, ó. Distância no tempo. Algo aconteceu antes e deveria ter acontecido de uma forma X, mas não aconteceu. Ou seja, a ideia de ausente. Deveria ter acontecido. Você, no caso, deveria. Quando eu estou falando de você deveria, não é uma cobrança, nem uma culpabilização, não. É que o teu psiquismo pedia para que você reagisse de uma forma tal. E você não reagiu. Inclusive, né? Em diversas situações, que bom que você não reagiu, porque senão você teria piorado demasiadamente o problema, né? Então, enfim, a questão aqui é o seguinte: esta é uma abreação, é uma descarga emocional pela qual um sujeito se liberta do afeto ligado a uma recordação de um acontecimento traumático. Houve um acontecimento traumático. Esse acontecimento traumático não possibilitou uma reação adequada que o psiquismo pedia, o psiquismo do sujeito, e por não ter reagido dessa forma, aquele afeto ele se torna patológico e ele volta de uma forma ou de outra. A partir daí, o sujeito precisaria, segundo as teorias de Freud e Breuer, que hoje a gente entende isso perfeitamente, inclusive porque existe a psicologia, a psicanálise, por aí vai, o sujeito precisaria encontrar uma outra opção de descarregar aquelas emoções. É como se você fosse um reator, sabe, um reator? E você tivesse acumulado energia quando na verdade você precisaria descarregar aquela energia em algum local. Então esse reator ele vai explodir em algum momento.
Mas esse reator, como é que explode? Você tem uma dor de cabeça, você começa a ter insônia, você começa a ter alguns problemas psicossomáticos, você começa a ter isso, aquilo outro. Ou seja, você, na verdade, né, em muitas situações, precisaria observar aquilo que o reator, ou seja, que o teu psiquismo ele tá te falando, mas muitas vezes a gente não dá ouvidos a isso. Então, a abreação é justamente essa descarga emocional dessa energia que ficou acumulado a partir desse acontecimento traumático, tá? Continuando aqui, acontecimento traumático, permitindo assim que ele não se torne ou não continue sendo patogênico, como a gente poderia falar, patológico. Existem pessoas que têm dores de cabeça e tomam remédio e não adianta, todo dia vai ter dor de cabeça e tal. O Contardo Caligares, por exemplo, que é um psicanalista, né, muito famoso, que nos deixou recentemente, ele fala que ele já tinha ele tinha um problema quase que crônico, segundo a medicina convencional, de gastrite, né, que ele só conseguiu resolver, inclusive, na psicanálise. Ou seja, precisava encontrar qual seria o acontecimento traumático para, a partir daí, ele entrar em contato com esses afetos e encontrar na psicanálise uma forma de abreação, ou seja, descarga emocional, para que o corpo dele não ficasse gritando daquele jeito, né? E nós passamos por isso com muita frequência. Na análise, isso ocorre a partir do discurso do analisante, que eu coloquei errado aqui, né? Inclusive eu vou tentar até corrigir, que acessa, na verdade, tá? É que meu computador tá lento, eu não sei se a gente vai conseguir, mas a ideia aqui era dizer que acessa. Na análise, isso ocorre a partir do discurso do analisante, que acessa esses afetos. No mini curso a gente vai trabalhar isso melhor, tá? Não é só o discurso que cura, não. É a questão dos afetos, né? De como você consegue acessar esses afetos. Então, isso ocorre a partir do discurso do analisante, que acessa esses afetos, bem como a partir da elaboração do mesmo, né? A forma como ele vai elaborar também isso vai tratar, a gente vai tratar sobre essa questão da elaboração, né? Elaboração associativa, que Freud trata. Isso tudo a gente vai tratar no nosso próximo mini curso, que vai sair agora em dezembro de 2023. Atenção, você que não está nos seguindo no Instagram, a gente vai dar a notícia por lá assim que a gente postar. Se inscreve no canal, ativa o sininho, ok? Então vamos lá, vamos aprender psicanálise do zero. Vamos aprender, o meu objetivo é aprender, ensinar psicanálise do zero aqui, tá? Para a grande maioria das pessoas que tem chegado aqui no canal e que eu percebo que a gente tem trabalhado textos aleatórios e que as pessoas, de certa forma, acabam tendo várias dúvidas, né, sobre coisas que já foram trabalhadas em textos anteriores e por aí vai. Então, vamos trabalhar isso de forma cronológica para que a gente saia do zero e que a gente consiga fazer essa caminhada aí bem interessante no ano de 2024, tá? Demais considerações sobre a questão da abreação. Eu estou entendendo aqui que você já entendeu que é a questão da abreação, né, uma descarga emocional. Desde 1983, Freud e Breuer salientam que o ato não reagido pode ser substituído pela linguagem e, desta forma, ab reagido quase da mesma maneira. Então, você vê que tem aqui ab reação, né, e reação, né, reagido e ab reagido. O evento aconteceu, o acontecimento traumático está na tua frente. Você não reage da forma como você gostaria. Então, aquele afeto ele fica aprisionado, é o que Freud junto com Breuer estão percebendo aqui em 1893. Porém, eles entendem também, a partir de suas vivências e seus experimentos com hipnose e por aí vai, eles percebem que o método deles, né, que ainda não tinha o nome de psicanálise, o método deles poderia proporcionar uma forma de abreação daqueles afetos e, consequentemente, se a gente está falando de abreação, a gente está falando de descarga emocional, tá? Abreação é um termo muito ligado ao tempo em que Freud e Breuer trabalhavam juntos. Isso daí é o que pensa muitos psicanalistas, né? Mas já tem muita gente que se debruça sobre isso, inclusive diz, olha, a base da psicoterapia é exatamente essa, né? Encontrar justamente um espaço onde a pessoa possa colocar para fora aquilo que ela não pode colocar para fora na sociedade, inclusive porque senão ela vai encontrar diversos problemas, inclusive até jurídicos.
vai se afastar de familiares, vai perder laços afetivos que são importantes para ela, e as pessoas não vão entender as relações de ambivalência. Então, esta questão, ela não está ultrapassada da abreação, né? Mesmo após o período entre Freud e Breuer, que foi um período, inclusive, relativamente curto, se você pega a questão das obras de Freud, né, que finaliza ali em 1938, 1939, por aí com obras póstumas e tal, mas após esse período, o termo ainda continua importante na teoria psicanalítica. Isso é uma coisa que eu acho que assim, é indiscutível. Gostaria de escutar, inclusive, até ou de ler algum comentário aqui abaixo de alguém que não concorda com isso, porque eu queria escutar uma segunda opinião. Para mim, eu tenho a impressão de ser unânime, mas pode haver uma segunda opinião que seja interessante também. E uma coisa interessante, talvez, eu deixei isso aqui por último, não foi à toa. Porque as pessoas que estão ficando até o final nos nossos vídeos, elas, de certa forma, precisam ser agraciadas com alguma bonificação. Esta bonificação intelectual, ela vem agora. Posteriormente, né, é possível encontrar em algumas traduções, tá? Que a gente tem problema de tradução com Freud. É possível encontrar Freud falando sobre reação. Então ele vai dizer, aí você vai perguntar para mim, Marisson, mas você disse que ele não falou sobre a questão de reação e tal. Não, ele não falou sobre a questão de reação, ele falou sobre abreação, né? Porém, em alguns textos, ele vai trazer o termo, seria esse termo aqui, ó. Inclusive, eu já... reagieren, né? Pô, eu acho que eu já esqueci. Eu acho que já nem é a mesma tradução logo do início do vídeo. Mas ele traz a questão do reagieren, ou a questão da reação. Quando ele traz e não tem esse prefixo ab aqui, né? Esse prefixo ab. O que acontece? O que ele quer falar, né? Então, assim, ele falou sobre reação... Tá, você precisa entender, quando você está lendo Freud, que quando ele está falando sobre reação é uma coisa, abreação é outra, tá? Então, no caso de reação, por exemplo, nestes casos, né, que são mais tardios, inclusive, ele estava se referindo a um processo, um mecanismo de defesa, né, de um bloqueio, de uma contenção, ou seja, ele estaria se referindo à questão da formação reativa e não da abreação propriamente dita, tá? Então, não há abreação como a questão da descarga emocional, mas como a questão do mecanismo de defesa de formação reativa, que a gente, diga-se de passagem, parece ver cada vez mais na sociedade e que encontra aí, através de um discurso político, muitas vezes, ou pseudopolítico, né, queira você entender como for, muitas vezes espaço para se apresentar. E a gente que estuda um pouquinho de psicanálise, que conhece uma pontinha da iceberg da psicanálise, né, fica achando tudo muito isso muito engraçado. Como as pessoas costumam se despir a partir dos seus discursos e não percebem que está acontecendo, né? Acham que estão falando de Pedro e esquecem daquele ditado que diz que quando Pedro fala de Paulo, né, eu conheço mais sobre Pedro do que Paulo. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Eu te vejo no próximo vídeo, que talvez seja a primeira aula do nosso curso. Se eu achar que a gente precisa trabalhar mais algum conceito, então a gente vai trazer aqui para o nosso canal, tá? Forte abraço e até mais!